Saudações rubro-negras, eu sou Isaac Pessoa e este é mais um Horário Rubro-Negro. Hoje vamos reviver alguns momentos do canal que estão muito especiais. Veremos os melhores vídeos do ano de 2025. Então, muito obrigado pelas visualizações desse ano de 2025 e aí vai a nossa retrospectiva 2025. Saudações rubro-negras, eu sou Isaac Pessoa e esse é o Horário Rubro-Negro. Hoje a gente vai reagir simplesmente um dos melhores jogadores, na minha opinião, do mundo depois do Pelé. Vamos reagir a esse carinha aqui, ó. Não sei se dá pra gravar, não sei se se pegou. Se pegou, se não pegou, mas para ser mais direto, a gente vai reagir hoje os melhores lances do Zico, Arthur Antunes Coimbra. Antes da gente começar, eu queria colocar o crédito aqui no Vinícius Freitas 1895, que esse cara, pelo jeito, é fera, porque ele faz um compilado não só do Zico, mas também do Adílio, do goleiro Raul Plasma, também do Leandro. Entre no canal dele que é muito bom. E hoje aqui, para variar, a gente vai reagir o Zico, o Arthur Antunes Coimbra, o Galo do Quintino. E vamos ver esse vídeo aqui que está intitulado como Zico, o Galinho do Quintino. Vamos ver porque esse vídeo parece que é muito bom, viu? Vou tentar aqui no volume um pouco. Aí ele na Udinese, né? A bicicleta do monstro. Contra o Liverpool. É o passe. O Zico dava um espaço sensacional, cara. Você ficava bobo de ver ele jogar. Contra o Vasco. Nossa, essa canetinha é humilhante, cara. Humilhante demais. Esse drible aí também foi sacanagem. Driblou, pareceu o Pelé na Copa de 70. Só que a diferença é que o Zico fez o gol, o Pelé não fez. Ele quase pegou, né? Contra o Uruguai, ó. Nossa Senhora. Contra o Botafogo. Nossa. O Palmeiras. Contra o São Paulo. As pessoas falavam que o Zico era jogador de Maracanã. Cacete que era. Jogava demais. Olha. Nossa. Esse aí foi brincadeira. Esse lance aí, olha sacanagem. Golaço. Golaço. Vamos caprichar nesse cruzamento. Tá aí o cruzamento do Brasil. Isso aí é sacanagem, isso aí foi um tipo de golaço. Golaço. Contra a França. Golaço. O golaço. As pessoas falam, o Messi é tipo um Zico. Eu acho que as pessoas falam, o Zico é tipo um Messi. Só que é ao contrário, né? O Messi é tipo um Zico. O Zico veio primeiro. Pô. Final da Libertadores, é sensacional. Deixando todo mundo pra trás, né?
É antigo, hein? Pô, Vinícius Freitas, 1895, sensacional, velho, compilação, velho. Deve dar um trabalho da porra, achar cada lance dele. Belo trabalho. Eu sou inscrito, por sinal. Esse gol de escorpião aí foi brincadeira. Imagina, final de carreira, quase nos 40 anos. Você fazendo gol de escorpião, cara. Lá no Japão, lá o Zico é rei, né, cara? Como aqui no Flamengo, mas lá no Japão, velho, uma magnitude assim espetacular. É muito bom esse reconhecimento. Pegando São Paulo, no Kashima, no Flamengo. Espetacular. Nossa, mãe do céu. A gente cobrelou, ó. Na da Libertadores de 81. Nossa. Os dribles dele é drible curto, né, velho? Essa assistência aí, ó, passa por milímetro assim da cabeça do zagueiro, passa certinho pra servir o Nunes. Ó, mais um passe pro Nunes, ó. Contra a Argentina, ó. Foi na Copa de 82, se eu não me engano. Contra a Itália, ó. Que pena que a seleção de 82 não ganhou uma Copa, hein? Tinha um timaço, hein? Sócrates, Júnior, Zico, Leandro. Meu Deus do céu. Essa aí foi a final de 82. Passe de primeira, você viu? Olha lá. Passe de primeira, velho. Passou de um. Aí ele era novinho. Eu tô bastante feliz porque esse ano, pela primeira vez, eu vou poder ver o Jogo das Estrelas. E vou poder talvez ver ele jogar. Não sei, ele tava com problema de joelho. Vai ser dia 27. Na Udinese ele não teve o mesmo conhecimento que teve nos outros clubes, né? Mas ele também foi importante demais, cara. Todo time que ele passou, ele moldou o time. Udinese, Kashima. O povo do Japão não era muito ligado a futebol. Depois que o Zico chegou, todo mundo ficou apaixonado pelo Zico, pelo futebol brasileiro apresentado, e ficou apaixonado também pelo futebol, né? O Kashima, se eu não me engano, ganhou o campeonato japonês e o Zico ficou lá, velho. Não comemorou o título da Libertadores junto com o time do Flamengo, né? Mas comemorou o campeonato japonês pelo Kashima. Porque, se eu não me engano, ele é o diretor ou o embaixador, né? No Flamengo ele é embaixador. Olha o capricho na cobrança de falta. Esse aí eu acho que foi o último gol de falta dele como profissional. Esse aí foi o último gol de falta do Flamengo. Esse aí foi na final da Libertadores. Como pode ter tanta perfeição pra bater falta? Eu fico bobo, né? Olha isso, cara. O goleiro foi popular. Eu acho que até se o goleiro ficasse no campo que ele tava, ele não pegava aquela bola lá, velho. Olha isso, velho, que porradão. Tudo bem, eu acho que nesse lance o goleiro falhou. A bola deu toda curva. Relaxa também. Relaxa. Existe uma perfeição para bater na bola. Em cobrança de falta. Olha o Bebeto servindo ele. Chegando só com a chapa do pé, ó. A comemoração é lendária, cara. Dominou e virou. O dominado batia tão bem, cara, na bola. Ficava bobo, velho. Eu vejo esses lances, fico bobo de ver.
Olha, cara. Essa foi na final de 83. Campeonato Brasileiro. 83, né? Deu um gol ali. Nossa, canetinha, cachorro, hein? Eu tava adiantado, mas matou dentro demais. River Plate, ó. Olha o Leandro abraçando ele. Perfeição, velho. Pessoa que, por isso que eu falo, cara, pessoa que tem o dom de brilhar no futebol, brilha mesmo, cara. Eu acho que eu tenho o dom de ser goleiro. Mas bota uma bola no meu pé para eu bater embaixadinho, não consigo. Sou um desastre goleiro. Não, eu venho só no gol. Olha o brilho. Cuidado no vídeo que eu falo bobo, olha, eu dou o vídeo da vaca de costa. Muito grande, golaço. Muito Vasco, golaço. O final hoje é domingo, hoje tem o final da Copa do Brasil. Vasco e Corinthians, o jogo de ida foi 0 a 0. Eu não vi o jogo de ida. Golaço. Que pena que ele não ganhou uma Copa do Mundo pro Brasil, mas ele ia ficar marcado na história, quanto no Flamengo quanto na seleção brasileira. Tá aí então, Arthur Antunes Coimbra. Bem, gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do react que a gente fez sobre o Galinho do Quintino, o Zico, né? Muito obrigado pela presença. E daqui a pouco, daqui uns dias, né? Eu tô gravando esse vídeo dia 21, né? Daqui 3, 4 dias já seremos no Natal. E passando do Natal, eu pretendo fazer uma retrospectiva, né? A retrospectiva 2025. Foram poucos vídeos, né? Porque o canal começou não tem nem 2 meses, né? Mas colocar os vídeos assim que foram destaques desse ano de 2025 e que eu me diverti muito fazendo e que vocês também deram uma atenção muito legal. Queria agradecer a todos que viram o vídeo até o final e fiquem com Deus e até a próxima. Horário rubro-negro. Fala, rapaziada, eu sou Isaac Pessoa e esse é o Horário Rubro-Negro, começando aqui para falar sobre o tetracampeonato inédito de um time brasileiro e o tetracampeonato, como é inédito para o Flamengo, para um time brasileiro, chupa argentinos, por sinal. E como vocês podem perceber, eu estou num cenário completamente diferente porque eu não estou em casa, eu estou na casa da minha irmã. Eu estou até aqui do meu lado, tá o meu sobrinho Alisson, manda um salve aí. Aí, gente! Que bosta, velho, que bosta. Muito bem, gente, então a gente vai falar um pouco aqui sobre essa final. Não foi um jogo tão... o que a gente se esperava de um Flamengo e Palmeiras, né? Foi um jogo, a gente pode dizer que foi um jogo bem estudado, mais brigado, como eu falei no vídeo, o que poderia ser essa final. E assim foi, né? Alguns erros de arbitragem que decidiram, na minha opinião, o título. Eu acho que a falta do Pulgar em cima do Bruno Fux, se eu não me engano, aquilo lá era para cartão vermelho, sim. Não é porque eu sou flamenguista que a gente não deve deixar de falar a verdade, né? E também eu acho que uma falta imprudente também do Rafael Veiga em cima, se eu não me engano, eu não vou lembrar o jogador, até porque eu tava bebaço, né? Eu tinha bebido no jogo. E tava acontecendo uma coisa legal, né? Porque foi a primeira vez assim que eu assisto uma final de Libertadores com pessoas, né? Assim, porque eu sempre gostei de ver jogos assim sozinho. Só que ainda bem, acabou acontecendo que eu me juntei assim. Aí por isso que eu gostaria de gravar um vídeo. Esse vídeo provavelmente vocês vão ver só no final
do dia de domingo, eu tô gravando domingo, no final do dia de domingo ou segunda-feira de manhã, porque vai estar editado, vou editar tudo certinho, bonitinho. E eu queria dizer que não aconteceu muita coisa no jogo, né? O Danilo, né? Tivemos um herói improvável, um jogador que estava cobrindo o lugar do Léo Ortiz, apesar do time do Flamengo ter jogado muito mais bola do que o time do Palmeiras. O time do Palmeiras, na minha visão, é o time tão rico economicamente, só que pobre, né, em jogo, um time pobre no seu futebol, entendeu? E isso é uma coisa muito grave. A gente podemos dizer que a gente não ganhou de um time qualquer, a gente ganhou de um time forte, que é um time muito bem treinado pelo Abel. Então, o Palmeiras, na minha opinião, eu já esperava que seria um jogo mais de ataque do Flamengo e um jogo mais defensivo do time do Palmeiras. Até porque, se vocês for ver, o Palmeiras povoou o meio campo. Então o jogo ficou muito mais truncado no meio campo, foi mais complicado de ser jogado. Por isso que não tivemos muitas finalizações. As únicas finalizações do primeiro tempo, se eu não me engano, foi a cabeçada do Vitor Roque, se eu não me engano, que a bola passou por cima do gol do Rossi. Tivemos o chute do Bruno Henrique, que não pode perder um gol daquele, mas ainda bem que o Danilo acabou fazendo o gol, acabou dando o tetracampeonato para nós, entendeu? Então, muitas coisas levam a consequências, né? É o que eu acho. O Palmeiras, pelo futebol que apresentou, não conseguiu ganhar o título, e o Flamengo, pelo futebol que apresentou, conseguiu ganhar o título. Para mim, sendo, na minha visão, como espectador do jogo, na minha opinião, o Flamengo mereceu do começo ao fim, porque o Palmeiras começou a atacar nos 15 minutos finais da partida. Então eu acho que o Palmeiras tem que fazer contratações que mude o retrospecto, né, do seu futebol, porque o Palmeiras tem titulares, não tem reservas. O Flamengo tem titulares e reserva. O time do Flamengo pode colocar qualquer um como titular que vai progredir alguma coisa, pode ter certeza. Isso eu não tenho a menor dúvida. E, no entanto, do Palmeiras é uma coisa completamente diferente, né? Porque o time do Palmeiras não apresentou um futebol tão bom. Não só esse ano, mas ano passado, na minha opinião, também apresentou um futebol ruim. Não é à toa que perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil, não conseguiu, mas tem mérito, porque entre os dois times o Palmeiras ganhou todos os jogos, né? Só perdeu contra a LDU e a final. E o Flamengo conseguiu a vaga para a final da Libertadores no sufoco. A gente passou sufoco contra o Estudiantes, passou sufoco contra o Racing, passou sufoco até na fase de grupos. Então, se dependesse de campanha, o Flamengo não merecia. Mas, pelo futebol apresentado na final, o Flamengo merecia sim. Então, gente, é só isso que eu queria falar. Gostaria de fazer um vídeo, se estivesse na minha casa, gostaria de fazer um vídeo muito mais longo, pode ter certeza, não tenho a menor dúvida disso, mas é só isso, o meu comentário sobre esse jogo, sobre o tetracampeonato do Flamengo e o vice do Palmeiras. E quarta-feira estaremos, se Deus quiser, na quinta, eu gravando o vídeo, a gente levantando a taça. Muito obrigado. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol, conquistando seu 9º título brasileiro em toda a sua história. Muito bem, rapaziada, então eu tô aqui hoje para falar sobre o 9º campeonato brasileiro do Flamengo, que é o campeonato mais cobiçado, né, pela diretoria, porque estava nos planos, né, o troféu principal que eles queriam levantar no fim do ano era o brasileiro. E conseguiram, ainda bem. Tô com essa camisa aqui de 92, quando nós foi pentacampeão com aquele golaço do Júnior. E eu tô aqui para falar sobre o que foi esse campeonato brasileiro. Foi um campeonato que
O Flamengo, eu não poderia dizer que quando a gente precisava de uma vitória, não venceu quase todas, né? Por sinal, o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro com alguns tropeços, com algumas derrotas, com alguns empates meio que inexplicáveis, né? Mas o importante, a coisa principal assim que eu acho que foi decisiva para o Flamengo ter conquistado o título brasileiro, eu acho que foi, sinceramente, a inteligência do Felipe Luiz. Porque o Felipe Luiz, ele, por mais que você não goste da mudança que ele faz em campo, por mais que você não goste da substituição que ele faz em campo, a gente tem que concordar, nós rubro-negros temos que concordar. Esse cara é crânio, velho. Esse cara é um cabeça de área. Esse cara é um baita de um cara inteligente e é um baita de um professor. Me arrisco a dizer que futuramente possa até ser o técnico da seleção brasileira. Por que não? Então, o Flamengo vence o seu 9º Campeonato Brasileiro, para mim com méritos, porque para mim, acho que um dos últimos vídeos que eu falei, o que poderia ser o Campeonato Brasileiro, eu tinha falado que o Palmeiras ia tirar um pouco o pé do acelerador no Brasileirão, ia se preocupar mais com o Libertadores, né? E eu acho que foi assim mesmo, porque acabou tropeçando contra o Vitória, acabou empatando nas 2 últimas rodadas, perdeu pro Grêmio, entendeu? Então eu acho que isso significa muito, que o Palmeiras, podemos dizer que deixou de se importar com o Campeonato Brasileiro. Não sei o que o Abel Ferreira queria, mas para ter colocado contra o Grêmio um time reserva, time completamente reserva, eu acho que ele não estava a fim de ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras, como eu falei no último vídeo, quando a gente foi tetracampeão da Libertadores, eu falei que o Palmeiras, eu acho que foi o pior ano do Abel Ferreira, mais do que ano passado, porque o Palmeiras conseguiu perder o Paulista, conseguiu ser eliminado na Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores com méritos, claro, mas não ganhou. Para mim, o time do Palmeiras jogou muito mal a final da Libertadores. E nessa reta final de Brasileirão, meio que, eu não diria que pipocou, mas eu diria que meio que não ligou mais pro Campeonato Brasileiro. E como se trata de Campeonato Brasileiro, a gente não pode largar, deixar de mão um campeonato que é tão importante. Eu mesmo, vou ser sincero, eu comemorei mais o título brasileiro do que o título da Libertadores. Por quê? O título brasileiro, uma coisa boa, porque nos planos do Flamengo, do BAP, da diretoria, tava para ganhar, os planos estavam sendo para ganhar o Campeonato Brasileiro. Não que eles deixaram de lado a Libertadores e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil acho que até pode ter deixado. Mas a Libertadores, um sonho tão... Vamos supor que não estava nos planos ganhar a Libertadores esse ano. Mas ainda bem que veio a Libertadores e somos o primeiro time brasileiro tetracampeão. E eu acho que ano que vem o Flamengo tem total condição de ganhar mais uma Libertadores, tem total condição de ganhar, eu acho que tem total condição de ganhar qualquer campeonato, cara, porque o time do Flamengo é muito bom. É o que eu falei no último vídeo, falando sobre o que eu achei da final da Libertadores. O Palmeiras não tem uma coisa que o Flamengo tem, que é time e 2 times, né? Porque o Flamengo tem 2 times. Tem o time titular e o time reserva. Mesmo se você colocar a terceira opção, vai dar alguma coisa, porque o time é muito bom, pô. O time é muito bom. Tem jogadores a mais de 35 anos? Tem, mas experiência conta muito. Mas também a jovialidade desses moleques também ajudam bastante. Não é à toa que o jogador que eu não queria, tipo assim, que eu não queria que fosse titular no jogo contra o Ceará, foi o que fez o gol. Na minha opinião,
o Samuel Lino não era mais para ser titular, mas aconteceu isso aí. Fez o gol e fez o gol do título. Que por sinal não foi um jogo tão fácil contra o Ceará. Eu achei que seria uns 3-0 para nós, mas não foi. Foi um jogo difícil. O Ceará tentando pelo menos fazer um ponto no Maracanã, era uma coisa meio que quase impossível, porque jogar no Maracanã contra o Flamengo é uma coisa muito, muito difícil. O Ceará vai tentar se escapar, vai jogar contra o vice-campeão do Brasileirão, vai jogar contra o Palmeiras, acho que, se eu não me engano, domingo. E o Flamengo, eu não vou falar mais de Brasileirão, essa é a última vez que eu estou falando de Brasileirão. A próxima coisa que eu vou falar é sobre o Intercontinental que o Flamengo vai jogar, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Bem, agora uma das coisas que eu tenho que falar sobre esse campeonato brasileiro, que fomos campeões, eu acho que a gente deve falar sobre o Saul. Você já parou para pensar que se o Gerson não saísse do Flamengo, o Saul não ia ser contratado? Vocês já pararam para pensar isso? Porque o Pulgar machucado, tinha machucado, voltou se eu não me engano, 3 meses atrás. Ele machucou na Copa do Mundo de Clubes, o Pulgar. Aí não tinha um segundo volante para colocar. Tinha o Alan, tinha o De La Cruz, poderia muito bem jogar como volante. Mas eu acho que a gente deve bastante ao Saul, principalmente por ter ajudado a gente, porque como a gente perdeu o Gerson, eu acho que eu não sei dizer. Eu acho que se o Gerson saísse e o Flamengo não repôsse nenhum jogador para jogar no lugar do Gerson, eu acho que a gente não seria campeão brasileiro. Eu acho que a gente também não seria campeão da Libertadores, porque eu acho que uma coisa interliga a outra, não é? Acho que uma coisa interliga a outra. Bem, rapaziada, agora eu vou dar a minha opinião e vou dar uma nota para o Campeonato Brasileiro do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo jogou bastante, não ganhou em certos jogos, entendeu? Tipo assim, para falar a verdade, o Flamengo poderia ter garantido o título há uma rodada antes, se ganhasse do Atlético Mineiro. O Flamengo, na minha opinião, mostrou nesse Campeonato Brasileiro um pouco de dificuldades de ganhar fora de casa, né? Não ganhou contra o Cruzeiro, quase perdeu contra o Corinthians em São Paulo, né? Perdeu para o Ceará, perdeu para o Fortaleza, empatou com o Ceará. Então eu acho que pela campanha inteira do Brasileirão do Flamengo, eu daria uma nota 8. Porque se o Flamengo tivesse ganhado a maioria dos jogos fora de casa, com certeza eu ia dar nota 10. Mas nota 8 para esse time. Gente, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Fiquem com Deus. Eu gostaria também, hoje, como é dia 4 de dezembro, eu gostaria de prestar uma homenagem ao Diogo Jota, que hoje, exatamente hoje, dia 4 de dezembro, ia fazer mais um ano de vida. Só que Deus, o destino, às vezes faz coisas que nós seres humanos, não entendemos. Então esse vídeo eu gostaria de oferecer a ele, em homenagem a ele, com o Flamengo campeão brasileiro. Então, gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Salve, rapaziada, eu sou Isaac Pessoa e esse é o Horário Rubro-Negro, mas como vocês podem ver, eu tô com uma camisa diferente porque hoje vamos falar sobre o sorteio da Copa do Mundo que aconteceu essa sexta.
Bem, rapaziada, então é o seguinte, já tô com a minha colinha aqui, como vocês podem ver. Essa Copa do Mundo serão 12 grupos com 4 cada. Só que não passam, como antigamente, 2 seleções. Passam 3 das 4 que estão nos grupos. Então vamos lá, rapaziada. O grupo A tem México, África do Sul e Coreia do Sul. E em quarto colocado temos quem vai vencer a repescagem europeia de número 4. Ou seja, nessa repescagem europeia, essa repescagem europeia número 4 tem Dinamarca, Macedônia do Norte, República Tcheca e Irlanda. Então, México, África do Sul, Coreia do Sul ou uma dessas que eu acabei de falar podem ser definido o grupo da Copa do Mundo. O grupo de número A, de letra A, né? Porra, burro pra caralho. Vamos lá então. No grupo B tem Canadá, tem quem vai vencer a repescagem de número 1, que temos a Itália, o país de Gales, a Bósnia, a Irlanda do Norte. E também temos Catar e Suíça, né? Temos de seleções certas nesse grupo B, temos Canadá, temos Catar e temos Suíça, e temos quem deve ganhar a repescagem de número 1, a repescagem europeia. E aqui tem, né, o grupo do Brasilzão, né, o Brasa, Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Na minha opinião, eu acho que passa. Eu acho que Brasil, Marrocos e Escócia passa. Eu acho que Brasil, Marrocos e Escócia passa. Nessa mesma, como que eu poderia dizer, nessa mesma colocação. Brasil em primeiro, Marrocos em segundo e Escócia em terceiro, na minha opinião. Vamos lá então. Grupo D, Estados Unidos, Paraguai, Austrália e temos mais uma repescagem europeia, dessa vez de número 3, que pode ser Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Não sei se é Kosovo ou Kosovo, não sei, eu acho que deve ser Kosovo. Enfim. Pera aí, toma um gole aqui. Tempo seco, tá foda demais. Vamos lá então. Grupo E. Alemanha, Curaçao, nunca ouvi essa seleção na minha vida. Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Aqui, cara, eu acho que a Alemanha passa em primeiro, né? Eu acho até uma aberração se a Alemanha não passar em primeiro nesse grupo. O Equador eu acho que vai em segundo, fez uma boa campanha nas eliminatórias. E eu acho que a Costa do Marfim passa em terceiro. Eu falo que eu poderia falar Curaçao, mas eu não conheço a seleção de Curaçao. Então, logicamente que para estar na Copa do Mundo direto deve ter méritos, mas eu acho que a Costa do Marfim se classifica para terceiro lugar. Vamos para o grupo F. Grupo F tem Holanda, Japão. Por sinal, o grupo F pode ser o grupo que a gente pega nos 32 avos da Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil pode enfrentar ou a Holanda, ou o Japão, ou a Tunísia, ou essa repescagem, que quem vai ganhar essa repescagem número 2. Que temos aqui, a repescagem número 2 pode ser a Ucrânia, Suécia e Polônia e Albânia. Temos esses adversários que o Brasil pode enfrentar nos 32 avos da Copa do Mundo. Ou seja, como já falei, no grupo G temos Holanda, Japão, Tunísia e dessa repescagem essa repescagem europeia de número 2. Vamos aqui para o grupo G. No grupo G temos Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Eu acho uma aberração, mais uma vez, eu falo a mesma coisa para a Alemanha, eu acho uma aberração a Bélgica não conseguir passar em primeiro. Eu acho que a Bélgica fica em primeiro, o Egito fica em segundo e o Irã fica em terceiro. Do mesmo jeito que está aqui. Eu acho que vai ser assim. A Nova Zelândia não tem muita força, na minha opinião. Eu acho que a Nova Zelândia não vai ganhar nenhum jogo, para ser sincero. Grupo H.
Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai. Aqui eu colocaria a Espanha em primeiro, né, porque é a seleção mais bem pontuada, né, na lista, no ranking da FIFA, né? E o Uruguai eu colocaria em segundo e a Arábia Saudita eu colocaria em terceiro. Vamos para o grupo I, que temos França, Senegal e Noruega. E também temos a repescagem mundial de número 2, que temos nessa repescagem mundial de número 2, temos Bolívia, temos o Suriname e temos o Iraque. Provavelmente eu estarei torcendo para a Bolívia ganhar essa repescagem, né? Vamos lá. Grupo J. Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. É a mesma coisa que eu falo para a Alemanha, é a mesma coisa que eu falo para a Bélgica. Eu acho uma aberração a Argentina, pelo elenco que tem, não passar em primeiro lugar. Deve passar. Não é possível. Só se for uma zebra bem grande. Esse grupo aqui tá complicado, né, cara? Porque, tipo assim, tem seleções. Argélia e Áustria deve dar um jogão. Jordânia e Áustria deve dar um jogão, ou seja, mas na minha opinião eu não arriscaria dizer quem poderia passar aqui não, viu, cara? Não me arriscaria dizer. A Argentina eu sei que vai ir em primeiro lugar, mas tá bem difícil isso aqui, velho. A Argélia tá complicado, velho. Argélia, rapaz do céu. Bem, vamos lá então. Grupo K, penúltimo grupo. Temos Portugal, português do Portugal. Para quem não sabe, sobrenome Pessoa vem de descendência portuguesa. E me arrisco a dizer que se o Brasil for eliminado, coisa que eu acho que 80% dos brasileiros estão esperando isso, porque particularmente... daqui a pouco eu falo sobre a seleção. Bem, no grupo K temos Portugal, temos Uzbequistão, que eu... outra seleção também, outro país que eu não conheço, também não faço nem questão de conhecer. Deve ser um país lá dos 4, não sei nem onde que continente fica isso. E Colômbia. E também temos aqui a repescagem mundial de número 1, que pode ficar nesse grupo de Portugal. Repescagem mundial de número 1, temos aqui a Jamaica, a Nova Celedônia e temos a República Dominicana do Congo. Eu acho que a Jamaica consegue a classificação. Vamos lá então, gente. Grupo L, um grupo interessante particularmente, né? Um grupo interessante. Temos Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Bem, então essa foi os grupos que foram sorteados. Brasil, podemos dizer assim que o Brasil pegou um grupo totalmente fácil. Os brasileiros agradecem pelo sorteio, porque a gente poderia ter pegado a Itália, né, cara? A gente poderia ter pegado a Noruega. A Noruega, né, a seleção do Haaland, entendeu? E antes de acabar o vídeo, eu queria dar uma opinião aqui sobre a seleção brasileira, né? O que se esperar da seleção brasileira de 2026 no Mundial? Não vai ser fácil. Eu acho que a única seleção que o Brasil vai ter dificuldades para jogar vai ser Marrocos, porque Marrocos vem numa geração simplesmente espetacular. Haiti, na minha opinião, é jogo para ganhar de goleada. E a Escócia também é seleção para botar para dormir, entendeu? Então, na minha opinião, a seleção brasileira em questões de grupos não se deu mal, cara. Eu acho que, na minha opinião, o Brasil,
quem deveria ficar nervoso não é nem o Brasil de enfrentar o Marrocos. Eu acho que quem deveria ficar nervoso é o Marrocos, a seleção de Marrocos enfrentando a seleção brasileira, né? Porque, tipo assim, o Marrocos, o que tinha que progredir, já progrediu, né? O Brasil vem crescendo aos poucos. Vai jogar com a Croácia, amistoso, em março. Vai jogar contra a França, amistoso, em março. Jogo que eu tô esperando muito pra ver, viu? Porque... ah, meu Deus do céu. Apesar de ser amistoso, a gente gosta de ver a seleção jogando com seleções grandes, né? Podemos dizer assim. Gente, então, o vídeo foi esse. Eu fiz um vídeo bem rapidinho, né? Eu nem lembrava que ia ter, né? Particularmente, o sorteio da Copa do Mundo. Eu já estava pensando em fazer amanhã mesmo, né? No dia seguinte, sábado, fazer um vídeo falando sobre o Intercontinental do Flamengo, que vamos fazer esse vídeo. É só você ficar ligado no canal. Queria agradecer a todos vocês. E eu não poder... logicamente que nós brasileiros estamos querendo que o Brasil faça uma grande exibição na Copa do Mundo. Mas... difícil. Vamos ver. Tem muita lenha ainda para queimar a seleção brasileira. Então, gente, fique com Deus e até a próxima. Horário rubro-negro. Rapaziada, aqui é Isaac Pessoa e esse é o Horário Rubro-Negro, onde falarei tudo sobre os jogos do Flamengo, mas hoje é uma coisa diferente, porque hoje é dia 15 de novembro, dia do grande Clube de Regatas Flamengo, e hoje, com toda certeza, essa data eu não poderia deixar passar. Porque estamos comemorando, eu e mais 40 milhões de torcedores rubro-negros, estamos comemorando felizes mais um aniversário do Flamengo, o aniversário de número 130. É um marco assim histórico, particularmente. E hoje eu vim contar a história do Flamengo. Vamos lá? Começando em 1895. Pois é, lá se vão muitos anos. Quando um grupo de moradores, de amigos, quiseram criar um clube de regatas para competir, porque naquela época o remo do Rio de Janeiro ganhava, tipo assim, não é que ganhava, era um esporte de expressão no país. Como o Rio de Janeiro tinha muitas praias, essas coisas, e enfim. Em 1902, depois de já criado esse clube de remo, atletas, né, do remo, do time do Flamengo, quiseram aprender a jogar futebol. Não é que quiseram, eles, tipo assim, remavam pela manhã e jogavam bola à tarde. Entendeu? E pelo Fluminense. Pelo Fluminense. O Fla-Flu começava ali. Em 1912, a nossa história começa por conta de um desentendimento interno que teve no grupo do Fluminense, que alguns atletas saíram do clube e quiseram abrir o próprio clube. Então foi um marco naquela época, porque era difícil e conseguiram criar. Sendo assim, o primeiro jogo aconteceu dia 3 de maio de 1912, traduzindo, no mesmo ano, ganhando pelo Esporte Clube Esporte Clube Mangueira. Desculpa, é que eu tô com o roteiro aqui, ó. Confesso que deu 5 páginas essa porra aqui, então espero que vocês gostem do vídeo, pelo amor de Deus. Então, o Flamengo Flamengo fez sua estreia contra o Esporte Clube Mangueira, vencendo por incríveis 16-2. Pô, naquela época o Flamengo, no primeiro jogo, o Flamengo já metia 16-2 em cima do Esporte Clube Mangueira, com Gustavinho marcando o primeiro gol. Esse cara com certeza vai estar marcado na história, né? Em 1914,
O Flamengo venceu o primeiro campeonato carioca e conquistando o bi no ano seguinte, em 1915. E agora vamos para a década de 30. Uma década assim que realmente o futebol já se consolidava, porque os anos 30, em 1930 já tinha começado a Copa do Mundo e tudo isso. O futebol já era a expressão mundial, né, para falar a verdade. Então, na década de 30, o Flamengo conseguiu arrumar um estádio. Sendo assim, jogou incríveis 20 anos, até 1950, quando foi construído o gigante do Maracanã. Em 1939, depois de 12 anos de jejum, o Flamengo voltava a vencer o Campeonato Carioca, por incrível que pareça. Voltava a vencer um Campeonato Carioca e ganhava um campeonato que naquela época era tipo você ganhar um campeonato brasileiro. E tipo assim, eu não tô exagerando, porque o Campeonato Carioca era um título de muita expressão naquela época, porque naquela época, se eu não me engano, eu acho que não chegou a existir o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro começou só nos anos 70, se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas eu acho que deve ter acontecido nesse período desses anos, entendeu? Então o Campeonato Carioca era muito importante e o Flamengo conseguiu acabar com esse jejum de 12 anos ganhando de 4-0 do Vasco. Já dá pra ver que o Vasco apanhava desde aquela época lá pra nós, né? Não é de hoje. Em 1942, o Flamengo fundava sua primeira torcida organizada chamado de a Charanga Rubro-Negra. Primeira do Flamengo não, a primeira do Brasil, porque o Brasil não existia torcida organizada. Então o Flamengo conseguiu esse fato histórico de conseguir a primeira torcida organizada. Foi o Flamengo que surgiu com essa ideia, surgindo várias outras. Então, se tem um passo, se tem um começo que fez acontecer essas coisas de torcida desorganizada, essas coisas, devem ao Flamengo. Devem muito ao Flamengo. Vamos lá então. Em 1944, o Flamengo conquistava o seu primeiro tricampeonato. Ganhou 3 anos seguidos. Em 1944. Então, imagina a felicidade do povo naquela época. Como o Campeonato Carioca era um título de muita expressão naquela época. Eu fico nem imaginando a festa que eles devem fazer, né? Eu vou ser sincero. Quando o Flamengo vence o Campeonato Carioca, eu falei, mais um de muitos. Por sinal, ano que vem a gente pode conquistar o 40º título, né? A gente pode conquistar o Campeonato Carioca de número 40. Então, se eu não me engano, a gente tem 39, né? Eu não sou muito de estatística, dá pra ver. Por isso que eu tô com uma roteiro aqui. E repito, espero que vocês curtam essa porra aí, porque eu não vou aceitar não. Vamos lá. E conquistando assim o tricampeonato carioca mais uma vez em 55. Ou seja, demorou um tempinho também para ganhar o tricampeonato carioca de novo. Em 1957, o Fla conquistava um torneio internacional do Morumbi. Um torneio, e também o torneio da Copa Rio São Paulo também, né, cara? Era um fato, como a gente pode dizer, era um fato também muito especial também, porque a Copa Rio São Paulo, tirando os campeonatos estaduais, campeonato paulista, campeonato carioca, essas coisas, cara, a Copa Rio São Paulo, eu diria que a Copa Rio São Paulo tinha que ser declarada como uma fase clássica da Copa do Brasil, porque era quase isso mesmo. Quando fala Copa Rio São Paulo, tipo assim, jogava, se eu não me engano, começou jogando só times paulistas e times cariocas, aí depois veio times mineiros, depois veio os times gaúchos. Aí agora vem o que eu falei pra vocês. Agora vem uma coisa aqui, ó, que vai fazer vocês entender quem que é esse carinha aqui do lado aqui do Zico. Esse cara é o Dida. E presta atenção
nessa informação que eu peguei. Em 1962, o Flamengo vencia o Barcelona e ganhava de 2-0. Uma partida realmente histórica. Foi um amistoso? Foi, mas a gente ganhou do Barcelona. Ganhando de 2-0 com 2 gols de Dida em cima dos caras lá em Camp Nou, hein? No Camp Nou, nós levou essa porra dessa... A gente teve essa vitória no Camp Nou, 2-0. E tem um fato interessante, tem um fato muito legal e interessante, que o Dida, ele era titular, ele era camisa 10 do Flamengo, se eu não me engano, ele era também camisa 10 da seleção brasileira. E era titular absoluto dos dois times, né? Claro, sendo camisa 10, lógico que fazeria sentido. Cara, ele simplesmente foi não. É o ídolo do Zico, porque o Zico, ele fala em um monte de podcast. O Zico fala isso aqui. Quem que foi o seu ídolo, quem que foi sua inspiração? Ele sempre vai falar que foi o Dida, porque esse cara foi foda, velho. Nos anos 50, anos 60, o Dida reinava no futebol brasileiro. E tem um fato interessante, porque o Dida, ele era camisa 10 do Flamengo, camisa 10 da seleção brasileira. Acho que 10 da seleção brasileira, acho que não foi não. Mas sabe quem que era o reserva dele na seleção brasileira? Simplesmente Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O cara com certeza foi um dos maiores jogadores assim do Brasil naquela época. Eu não sei se do mundo, mas eu acho que do Brasil ele era uma das maiores referências, cara. O cara realmente jogava demais. Pra ser ídolo do Zico. E o Pelé ser reserva do cara, você imagina o tanto que esse cara deve ter jogado bola. Puta que pariu. E na década de 70 começava já uma coisa que... Rapaz do céu. Na década de 70 começava a se moldar o time que a gente vê hoje, de vitórias e vitórias. Na década de 70, ia embora alguns, se eu não me engano o Dida já tinha saído, e chegava outros. Por sinal, os caras da base, os famosos crias do Ninho, os garotos do Ninho, chegava. E eu acho que naquela época ninguém dava nada pro Júnior, pro Leandro, pro Andrade, pro Zico e entre outros. E foi esses caras que subiram na década de 70. Mas aconteceu uma coisa. O Zico demorou para se tornar titular. Infelizmente. O Zico chegou do time titular, se não me engano, em 71. Ele foi se tornar titular absoluto em 74. Ou seja, cara, 3 anos depois. Lá em 74 começava a famosa Era Zico. E a era que dispensa apresentações. Em 79, 2 vezes por sinal. Porque teve 2 campeonatos cariocas em 79. Ganhou, se eu não me engano, 78 e 79. Conquistando mais um tricampeonato carioca. Naquela época, cara, o Flamengo já estava começando a crescer. Eu acho que foi a partir de 78 pra frente dos anos 80 que o Flamengo... Tem gente que fala que o Flamengo nasceu nos anos 80. Eu, com todo respeito, velho, merda, você estuda. O São Paulo demorou uma eternidade. A gente foi campeão primeiro. A gente foi campeão mundial primeiro do que o São Paulo conquistar esse tricampeonato aí, ó. Conquistou essa porra aí, não adianta nenhuma. Mas foi primeiro campeão mundial. O que adianta os caras ter 3? E a gente tem 1 e a gente ganhou, foi o primeiro a ganhar. O poderosíssimo livro, Os Diabos Vermelhos. Pô, esse povo, essa mídia suja. Na década de 80, isso aqui eu tenho que ler aqui, ó. Só pra vocês verem o que foi o ano de 80 pro Flamengo. Década de 80, ganhou um campeonato brasileiro. Pera aí, pegar a porra do meu óculos aqui, senão eu não enxergo nada. Pronto. Ó, década de 80, conseguiu um campeonato brasileiro, 1980, contra o Atlético Mineiro. Conseguiu em 81 a Libertadores contra o Cobreloa. O primeiro título da Libertadores, né?
Conseguiu o Mundial em 81 contra o Liverpool, histórico 3-0. Conseguiu em 82 o Brasileiro contra o Grêmio. Por sinal, tem uma camisa do Raul aí desse jogo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando a camisa clássica que, por sinal, o Raul fechou o gol nesse dia. Em 83, jogando contra o Santos, conquistou mais um brasileiro, ou seja, foi 2 anos seguidos que ganhou o Campeonato Brasileiro. E ganhar o Campeonato Brasileiro não é fácil, né? Diga-se de passagem. E aqui, eu queria que vocês vissem a minha anotação. Aqui, ó. Aqui tá escrito 87 com um asterisco do lado. Por que um asterisco? Porque muita mídia fala que o Flamengo não foi campeão de 87. Mas se o Flamengo não foi campeão de 87, quem foi? Foi minha avó? Foi minha mãe? Minha mãe foi lá e levantou. Então o Zico levantando aquele troféu, dando a volta olímpica, não significou nada. Eu acho que isso é um desrespeito. Em 1990, o Flamengo ganhava a sua primeira Copa do Brasil. Se eu não me engano, a Copa do Brasil começou em 89. No segundo ano já, eu acho que o Flamengo já ganhou a primeira Copa do Brasil contra o Goiás. Contra o Botafogo, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de 92 com aquele golaço histórico do Maestro Júnior que dispensa apresentações. 2001, o Flamengo escapava de rebaixamento na última rodada. Por incrível que pareça, gente, é dolorido falar isso. É muito triste falar isso, porque é muito inacreditável, né? Porque o time que hoje em dia tá brigando para ganhar o título brasileiro tava escapando do rebaixamento na última rodada, entendeu? Em 2001, há 24 anos atrás. É uma coisa muito louca mesmo. 2002, eu acho que foi uma das notícias mais tristes que o Flamengo poderia receber, foi esse ano de 2002. Por quê? Porque em 2002 a patrocinadora faliu, a patrocinadora do Flamengo faliu, gente. E o Flamengo, sem ter dinheiro para ter jogadores competitivos, sem ter uma boa direção, escapou do rebaixamento em 2002, 2004, 2005. Os caras conseguiram escapar do rebaixamento 3 vezes. Eu não sei eu não sei como é que foi a campanha de 2003, porque eu não era nem nascido. E também, no começo dos anos 2000, o Flamengo era assim mesmo, tá, gente? O Flamengo lutava contra o rebaixamento. Mas aconteceu uma coisa. Em 2006, o Flamengo vencia sua segunda Copa do Brasil. Por incrível que pareça. O Flamengo venceu sua segunda Copa do Brasil contra o Vasco da Gama. O Vasco também é uma coisa impressionante, viu? O Vasco também, vou falar um negócio pra você, velho. Então, 2006, o Flamengo vencia a sua segunda Copa do Brasil. 2009 foi um ano muito, como que a gente pode dizer? Foi muito difícil, porque o Flamengo estava lutando para não cair. O Flamengo conseguiu dar uma arrancada espetacular e acabou vencendo em 2009 o Campeonato Brasileiro, mais um, por incrível que pareça. Se eu não me engano, foi o não foi o pentacampeonato, não, foi o hexacampeonato brasileiro, que aquele negócio foi uma coisa, porra, pelo amor de Deus, o gol do Angelinho foi uma coisa realmente histórica. Lógico que eu não lembro de nada, porque eu tinha 1 ano, né, porra, eu sou de 2008, né. 2013, com o Flamengo se livrando do rebaixamento. Você vê que essa história de rebaixamento ficou por muito tempo, né, cara? Flamengo, isso é foda, velho. Falando sério, mano. Brincadeira, cara. O Flamengo se livrava do rebaixamento mais uma vez de 2013, aquela história, né? Time grande não cai. Jogando contra o Atlético Paranaense, ganhando a Copa do Brasil, cara. A gente foi campeão da Copa do Brasil no ano que ele tava lutando contra o rebaixamento. Futebol é muito louco mesmo. E agora vem a sequência de títulos que até hoje, até nos dias de hoje, esse mês mesmo, dia 29, a gente vai mesmo lutar, ganhar o nosso tetracampeonato
E se Deus quiser, vamos ser o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores, se Deus quiser. E estaremos lá firme e fortes torcendo. E eu espero que vocês também estejam torcendo. 2019 foi um momento muito difícil. Por quê? O Flamengo começava, se eu não me engano, ganhando o Campeonato Carioca. Só que não teve uma consistência. E aí chegava um senhor grisalho, chegava um senhor português, né? Chegava um senhor português, por sinal muito simpático. Eu também, se fosse para fazer questão de conhecer pessoas, cara, com certeza, Diego Alves, porque é meu ídolo, para quem não sabe, eu sou goleiro. Diego Alves, meu ídolo, Zico e Jorge Jesus. Se tem 3 pessoas que eu quero entrevistar um dia, fazendo vídeo, não precisa nem entrevistar, conhecer pessoalmente. Esse é Diego Alves, Zico e Jorge Jesus. E também Raul Plasma também. Raul Plasma também é muito gente boa, gosto muito dele. E em 2019, o Jorge Jesus conseguiu arrancar uma sequência de vitórias inacreditável. E tipo assim, naquela época ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Eu acho que a arrancada do Flamengo de 2019 aconteceu no jogo de volta das oitavas na Libertadores, quando o Flamengo meteu 2-0 no Emelec. Tinha feito lá, se eu não me engano, o Emelec é do Equador. O Emelec ganhou de 2-0 lá, e no Rio a gente ganhou de 2-0 e levou para os pênaltis, a gente ganhou e conseguiu a vaga. E depois é só história, né? Emoção atrás de emoção. Falando em Libertadores, ganhamos contra o River, que pelo amor de Deus, cara, o joguinho sofrido. Meu Deus, que jogo sofrido. Um jogo que realmente eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque o Flamengo, depois de 38 anos, gente, um clube depois de 38 anos como o Flamengo, ganhando uma Libertadores, cara, pelo amor de Deus, é uma coisa sensacional. Foi uma festa incrível. E também conquistando o Campeonato Brasileiro 2019 e 2020, que por sinal, meu Deus do céu, que 2020 também foi foda, também foi foda pra caralho, velho. 2020 foi foda demais, velho. Foi uma coisa assim, meu Deus do céu. Ganhando também em 2022 a Copa do Brasil contra o Corinthians também, que foi um teste para cardíaco. E ganhando a Libertadores contra o Atlético Paranaense. E 2024 ganhando contra o Atlético Mineiro. Gente, foi isso aí. Queria agradecer a presença de todos vocês. E vamos comemorar. Eu vou acabar esse dia de... Eu não tô gravando, eu confesso que eu não tô gravando dia 15 de novembro, certo? Porque eu vou editar essas coisas. Por sinal, eu tô gravando dia 12, se eu não me engano. Eu não sei, eu não ligo muito pra data. Sou vagabundo. Esqueço até das datas. Mas tudo bem. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Se eu não me engano, o próximo vídeo vai ser falando sobre o que pode acontecer nesse Brasileirão. Tchau, gente. Fica com Deus. Muito bem, rapaziada, queria agradecer a todos vocês que esteve presente nesse ano maravilhoso de 2025, o canal recém-nascido praticamente. Muito obrigado pela sua presença e tomara que você tenha gostado da nossa retrospectiva 2025 e até ano que vem. A novinha, se quiser fuder, tem que vir preparada pra não voltar apaixonada pra cá.